Uma mãe e um filho precisam fazer uma viagem para fugir de algo que estava no local de origem deles, tá? O cenário é o Velho Oeste americano, por volta dos anos 1850, quando nessa região onde estão os dois, os Mormons tentam se firmar utilizando uma milícia para se defender dos seus inimigos, os indígenas lutam para reaver o que é seu, os cowboys buscam cumprir missões para ganhar dinheiro, os bandidos estão soltos aos montes e no final das contas todo mundo parece ou ter ou ser um inimigo de alguém ou para alguém. E essa mãe e seu filho, por conta disso, vão enfrentar vários obstáculos para chegar onde desejam. Mas tem uma coisa que eu não te contei sobre essa mãe. Assim como os demais, ela não é a mocinha dessa história. Nem de perto. Essa é a sinopse de Terra Indomável, minissérie da Netflix, criada por Peter Berg e Mark Smith. Berg fez Ballers, diversos filmes e séries também, e o Mark foi o roteirista de O Regresso. O elenco conta com os rostinhos conhecidos de Taylor Kitsch, Betty Gilpin, do Glow, né, e o Dane DeHaan, que fez aí o Homem-Aranha do ator Andrew Garfield. No geral, Terra Indomável é uma confusão maravilhosa de acompanhar. Desenha o Velho Oeste do jeito que ele existe no meio imaginário, né? Que é bem diferente do mito que o cinema reforçou por tanto tempo. Trata-se aqui desse local asqueroso, onde até caminhar poucos metros parece uma tarefa muito, muito complicada. E esse cenário reflete os Estados Unidos buscando a sua identidade naquela época, enquanto cada um dos fragmentos apresentados também tenta ali pegar um pedaço e impor a sua visão de mundo para essa vindoura nação como conhecemos hoje. Logo nos primeiros episódios, o texto me lança uma frase muito poderosa que me ajuda a pensar essa questão aí dos Estados Unidos nada unidos, né? Naquela época ali, obviamente, né? Não que tenha ficado muito diferente hoje, mas uma personagem diz assim, ó, abre aspas, como um cego guiado por um desconhecido, até chegar no abismo. E enquanto cai, percebe que não era cego, só não pensou em abrir os olhos. E eu acho essa reflexão muito bacana, porque naquela realidade todos buscam ser guias, mas ao mesmo tempo a nossa protagonista simplesmente não encontra ninguém que a conduza em sua jornada. Quem tenta ajudá-la enfrenta tragédias, enquanto outros guias, cegos por suas próprias crenças, tornam as pessoas igualmente cegas, difícil de conseguir enxergar a situação. E isso leva todo mundo a cometer atos bárbaros, sempre em nome dessas vozes que clamam por domínio. E no fim, o resultado é desgraça sobre desgraça. Tudo na tentativa de construir uma nação a partir de várias nações que brigam por cada pedaço de terra e depois tentam mantê-lo a duríssimas penas. Duríssimas. Peter Berg, né, como eu adiantei, é um dos criadores da minissérie e eu acho que ele emprega aqui muito bem uma característica dele, né, uma assinatura dele muito presente. Ele dirigiu O Grande Herói, um filmaço sobre um soldado tentando sobreviver, né, tentando sair também de um lugar e ir para outro enquanto enfrenta o resultado de uma guerra promovida pelos Estados Unidos. Ele também fez O Horizonte Profundo, sobre uma plataforma de petróleo que ficou em chamas por um longo tempo, um filme bem pesado, com mixagem de som assim, excepcional, salvo engano, ganhou indicação ao Oscar, ou talvez até tenha ganho o Oscar. O editor vai colocar aqui na tela. E o Peter Berg foi o criador de Ballers, né? Ele teve também envolvido em The Leftovers, Friday Night Lights, enfim, muita coisa. Eu particularmente gosto muito do estilo dele como diretor. Tudo nos filmes dele, nas criações dele, carrega uma intensidade brutal. E essa intensidade brutal aqui encaixou perfeitamente com a bagunça que é Terra Indomável. A fotografia, a trilha sonora, o ritmo, tudo é pesado. Tudo é carregado, tudo parece uma mochila lotada de pedra e chumbo. Os confrontos são sanguinolentos, são brutais, os embates se arrastam como se estivessem amarrados e também são todos fruto de rompantes. Do nada a gente está no meio de um furacão de acontecimento, do nada o caos está acontecendo na tela. Perceba como Peter Berg e Mark Smith têm um histórico de filmes sobre jornadas, né, sobre um personagem saindo de um canto para o outro. O Regresso também é isso, né, do Mark Smith. Então olhando para o roteiro em si, é uma história simples, é uma história cheia de clichês, não requer que você pare para pensar muito, para desvendar as coisas, nada demais. Porém, eu destaco a qualidade dos obstáculos colocados nesse caminho. O Aaron Sorkin, né, falando em obstáculos, sempre diz, eu sempre repito aqui, que filme é feito de roteiros, na verdade, né? Roteiros são feitos de intenções e obstáculos. E em Terra Indomável, esses obstáculos chamam muito a atenção. Não dá para se apegar a nada. A qualquer momento, uma flecha pode atravessar o plano e interromper a paz de uma simples conversa. E a partir daí
aí um novo obstáculo se faz. A minissérie se estrutura em volta dessa sensação constante do desastre. O desastre vai acontecer a qualquer momento. Fora que tudo, absolutamente tudo é sujo, né? Tudo é imundo, levando pra tela toda a impureza daquele local naquela época, todos os perigos, todas as complicações de um local que se faz enquanto também mergulha em litros e mais litros de sangue. Nada é normal nessa série, como eu tava dizendo, né? E todo mundo carrega um pedaço desse nada normal. O rosto, ou o que resta dele ali, do personagem do Danny Dehan, é a personificação perfeita do que eu tô falando. Ele tem quase um escalpo arrancado, sobrevive, e aí a sua cabeça, olho, enfim, boca, tudo nele é um retrato de como é impossível viver nesse mundo e permanecer limpo. Esse mundo destrói, arranca a pureza, arranca a sanidade e ninguém consegue ter paz. A personagem da mãe, constantemente confrontada pelo que fez no passado, reflete por sua vez como esse universo está sempre em busca de uma desculpa, qualquer desculpa, para caçar alguém, para impedir que alguém ou qualquer pessoa atravesse tranquilamente de um lugar para o outro, porque esse chão não é habitável e tá todo mundo tentando habitar o diabo desse chão. E confusão que é essa série, viu? O cowboy maltrapilho do Taylor Kitsch é a desconstrução do cowboy clássico. Ele sequer anda a cavalo, mas ele sabe sobreviver naquele mundo do único jeito possível, que é tendo ligação com os nativos, tendo ligação com os indígenas e assim como vários indígenas naquela época, tentando passar despercebido. Enfim, ele é um anti-cowboy. Ele é o projeto do Velho Oeste que deu errado e que agora tenta sobreviver em meio àquele caos. Tanto que ele sabe muito bem que com tanta gente querendo matá-lo, o único caminho é passar completamente despercebido, é não ser visto, é evitar confrontos, é fugir sem enfrentar. Ele constrói um forte individual, um escudo ao redor de si e da missão que precisa cumprir. O tema central da série é a dureza da sobrevivência em um lugar onde ética e moral não se cruzam, exceto a ética individual de cada um proteger o que é seu. Essa daí, beleza. Não é espaço aqui na série para código de honra, para ideia romantizada do duelo justo que os filmes de faroeste venderam, não há. Nesse Velho Oeste aqui não existe aviso, não há regras estabelecidas. Um tiro, como eu disse, pode surgir do nada. Rapidamente alguém tá matando alguém pela mínima besteira possível. A visão de um Velho Oeste perigoso, caótico e imprevisível é muito bem construída. E isso aparece nos diálogos, né? Aparece na fotografia, aparece nas relações pessoais que colocam todos em constante defensiva. Todo mundo tá se defendendo de alguém. E é por isso que a trilha sonora intensifica essa sensação, constrói um suspense causado pela iminência de que a confusão, o caos, a desventura pode se instaurar a qualquer instante. O primeiro episódio, por exemplo, nos coloca dentro de um forte em construção, um ponto estratégico para entendermos rapidamente o propósito de quem está ali: proteger, cercar, criar uma barreira contra o caos representado pelo outro, que é sempre aqui visto como inimigo. O Velho Oeste, esse Velho Oeste de Terra Indomável, e o verdadeiro, de acordo com algumas pesquisas, é oriundo do medo do outro. É um Velho Oeste que constrói muros e cercas com medo do que não é você. Ele se justifica pela não aceitação do diferente, enquanto também tenta ter a sua visão aceita aos trancos e barrancos. Até os aliados estão em constante atrito aqui. Todo mundo aqui quer ser lobo. Ninguém sobra para ser ovelha. Ninguém. E a fotografia traduz essa dureza muito bem, com a paleta dominada por cinza, preto, amarelo, não tem cor, é uma realidade onde as cores não brilham, onde a paleta escolhida é densa, brutal, igual àquele mundo, é suja também. Eu acho que isso aqui é o mais próximo de Velho Oeste que a gente pode ter. A fotografia não foge de explorar essa realidade asquerosa, imunda. O uso de planos de detalhes, como uma roda de carroça atravessando o lamaçal, nos joga naquela porcaria, nos joga naquela lama. O foco na terra, com a câmera constantemente voltada para o chão, reforça a ideia de que ela é um personagem central aqui. A terra transforma todos em antagonistas sob alguma perspectiva. O chão aqui nessa série é tanto o solo onde as pessoas vivem, mas também um símbolo de disputa constante. É ouro e sangue quase sob a mesma medida. É sobrevivência e morte do mesmo jeito. Até mesmo a pregação religiosa, como a dos mormons, que aparece aqui na série, né, é apresentada como um ato de sobrevivência. Eles têm que se unir. E aí, nesse contexto, a fé torna-se uma arma, um meio de impor um modo de vida em um lugar sem consenso, onde os códigos de ética e moralidade ainda estão em formação, e esse chão sofre muito nesse processo, e quem está sob ele, de bobeira, também. Qualquer palavra mal colocada pode criar um pandemônio aqui nessa série, qualquer palavra. As conversas cheias de ameaças diretas mantêm o clima hostil o tempo inteiro. Quando a ação começa, Peter Berg nos entrega planos longos, sem cortes, porque somos proibidos de sair dessa história. Proibidos
de sair desse caos. Que maravilha, meu. Que maravilha. E assim não há heróis e vilões propriamente ditos aqui na trama. Acompanhamos o culpado fingindo que não é culpado. Acompanhamos o bandido fingindo-se de mocinho. Não existe figura redentora. O indígena é bruto, o cowboy é bruto, o mormon é bruto. Até a protagonista, né, essa mulher sendo caçada por ter matado alguém, carrega uma complexidade moral que passa por todos os personagens da trama. Ninguém se alinha ao que poderíamos chamar de lado bom da história. Ninguém. Todos são moldados por essa terra indomável, como sugere o título. Todos são frutos de um país lotado de gente buscando reivindicar a identidade. O destaque dado aos mormons eu acho bem interessante. É raro em narrativas sobre o Velho Oeste, mas eles estavam lá. Essa comunidade representa mais um grupo lutando para se estabelecer, e isso se alinha com a questão central dessa série, que é a posse na terra. Muitos acreditavam que bastava comprar terras e garantir a sua posse. Tem essa história que você pega a terra por $1, se você conseguir mantê-la, tá tudo certo. E as pessoas acham isso fácil. Não era, gente. O verdadeiro desafio era justamente manter essa terra. É por isso que elas eram baratas, porque manter valia todo o sangue possível. E a narrativa da série trabalha e desconstrói muito bem o mito da terra barata, da terra fácil, da terra que você simplesmente protege e fim. Tu é doido, é? Difícil que só ela. E todo mundo meio que vende um motivo pra ser bruto, né? Engraçado isso. Os mormons são brutos porque até o governo tá lutando contra eles. Os cowboys são brutos porque assumem papel de invasores, arrancam a terra dos outros, mas também fazem missão. Entendem aquele Velho Oeste porque eles construíram aquela porcaria. E eles entendem e vão ajudar as pessoas. Os indígenas, coitados, eles estão tentando reaver algum pedaço para eles. Sobra alguma coisa para mim aqui no meu rolê? Sobra? Todo mundo é bruto por um motivo, né? De novo, até o governo é bruto. Até o governo, até o próprio Estados Unidos tenta dizer assim: ei, a gente é os Estados Unidos. E o pessoal, não, a gente que é. Os outros, não, sou eu. E os outros, não, sou eu. No final, ninguém é. Ninguém representa aquele lugar. É a confusão dessa série. É isso. A confusão dessa série representa a confusão que é a formação dos Estados Unidos. Para finalizar, eu tenho reclamado bastante de como os seriados da Netflix são repetitivos, enfadonhos e feitos para um público disperso, né? Público que assiste série fazendo outra coisa. Tem até um vídeo meu sobre isso, tá aqui na descrição. Mas aqui este não é o caso, tá? É impressionante como a Netflix acerta em cheio com minisséries. Especialmente quando permite que os diretores trabalhem ali livremente, sem apelar para tantas repetições e confiando que é uma história para quem realmente quer mergulhar nela. Foi assim com Ripley em 2024, foi assim com 100 Anos de Solidão e agora também é assim com Terra Indomável no começo desse 2025. Belíssima minissérie. Ouro. É o fino. Olha, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Agora me dá um espacinho para eu faturar, pode ser? Eu quero te indicar esse livro aqui, ó. O Grande Durante, de ninguém menos que Alan Moore. Tá vendo aqui, ó, o nome aqui, ó, Alan Moore, autor de Watchmen, V de Vingança, 2 quadrinhos aí que marcaram a história, dispensa a apresentação, e ele deveria dispensar a apresentação também, tá? A história aqui desse livro começa com um jovem vivendo na Londres pós Segunda Guerra Mundial, trabalhando em um sebo onde organiza e adquire novos lotes de livros usados. Em uma dessas aquisições, ele encontra um livro que não parece pertencer àquela realidade, e esse objeto misterioso o transporta para uma versão paralela da cidade, onde metáforas ganham vida e a linha entre ficção e realidade se desfaz completamente. É uma fantasia urbana brilhante, embasada em um contexto histórico, recheada de alegorias sobre memória, imaginação, realidade. Cara, vale muito a pena conferir O Grande Durante, tá? O link pro livro está na descrição. Se você comprar por esse link, me ajuda com um trocadinho. E se por acaso você entrar por esse link para comprar qualquer outra coisa também, vai me ajudar bastante. É um link da Amazon, eu sou associado e assim sucessivamente, tá? Para continuar acompanhando o canal, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve, comenta alguma coisa aqui embaixo e compartilha com alguém que vai curtir. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.